Olá pessoal, vamos continuar o nosso estudo de Apocalipse, lendo o livro O Cordeiro e Seus Inimigos, de Rubel Shelley. Hoje a gente vai começar o capítulo 5 desse livro, que corresponde ao capítulo 4 de Apocalipse, e o título aqui é O Trono, o Cordeiro e o Livro. Antes de começar a ler, quero que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu like, ok? O Trono, o Cordeiro e o Livro, Apocalipse 4, de 1 a 6. Através dos 3 primeiros capítulos de Apocalipse, a atividade do livro tratou de cenas na terra. O Senhor ressurrecto apareceu a João numa visão em Patmos e escreveu cartas separadas a cada uma das 7 igrejas da Ásia. Quando o capítulo 4 começa, porém, a voz majestosa de Cristo convida João a olhar por trás das cenas dos acontecimentos limitados pelo tempo na terra, para ver o que está acontecendo no próprio céu. Abre aspas. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Fecha aspas. Apocalipse 4, 1. Como resultado de tal convite, João terá o privilégio de conhecer a mente de Deus e contemplar o futuro. Ser-lhe-á permitido ver o que espera a igreja de sua época, o que Roma ceifará em consequência de seus pecados contra o povo de Deus e o resultado final do grande conflito entre a igreja e o império dos Césares. Ele não verá tais coisas com seus olhos físicos, mas espirituais. No espírito, como está em Apocalipse 4, 2, ele as observará numa série de visões que lhe foram concedidas pelo Senhor. Do ponto majestoso da eternidade, João teve permissão para olhar de uma perspectiva diferente os acontecimentos perturbadores que estavam causando tanta ansiedade entre as igrejas. Ele teve ordem do Salvador para escrever o que viu e comunicar isso às igrejas de seus dias. Essas visões apocalípticas asseguraram aos discípulos o triunfo final dos fiéis e os encorajaram a não desanimar nas suas dificuldades. Estudaremos nesse capítulo a visão inicial de João sobre o cenário celestial. Veremos o Pai sentado em seu trono no céu e a adoração que recebe constantemente da criação. Testemunharemos uma cena comovente em que um livro contendo o destino da humanidade é visto no céu. Finalmente, nos alegraremos ao aprender que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, é tanto digno como está disposto a abrir esse livro e revelar seu conteúdo aos seres humanos. O trono do Todo-Poderoso. Abre aspas. E eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Fecha aspas. Apocalipse 4, versículo 2. Quando foi permitido que João olhasse para trás das cenas do ódio, perseguição e poder aparentemente invencível de Roma, lançados contra os santos na terra, a primeira coisa que ele notou foi que o trono de Deus continuava intacto e ainda ocupado pelo Todo-Poderoso. César podia insultar Deus e
reivindicar o direito de ser adorado pelos homens, mas isso em nada mudava o esquema eterno das coisas. Os faraós, Nabucodonosor, Antíoco e os Césares alegaram supremacia sobre o povo de Deus em várias épocas, tentando desalojá-lo como soberano do universo. Em contraste com a glória passageira de seu trono, a glória e a autoridade permanentes do trono estabelecido no céu continuam. Quem está sentado no trono pode ser identificado com certeza? Sim, pois o cântico de louvor que sobe até ele é esse, abre aspas, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, fecha aspas. Apocalipse 4:8. Este é Deus Pai em seu trono eterno. No capítulo que estudamos, ele está em campanha de Deus, o Espírito Santo, os 7 Espíritos de Deus, e a ele se unirá no próximo capítulo, Deus, o Filho, conforme o capítulo 5, versículo 6. João não consegue dar uma descrição precisa do Pai, mas apenas uma ideia de sua radiância. A beleza da sua presença fez com que se lembrasse de pedras preciosas, jaspe e ardônio. Em volta do trono há um arco-íris da cor da esmeralda. Contra o pano de fundo do arco-íris, dado como sinal a Noé, este arco-íris é uma lembrança do caráter de Deus que cumpre seus tratos. Ele tem uma aliança com a sua igreja e não se esquecerá do seu povo na época de crise. Abre aspas. Relâmpagos, vozes e trovões, fecha aspas, saídos do trono, criavam um ambiente de reverência. João viu ao redor do trono 24 anciãos. Apocalipse 4:4. Isto representa provavelmente a reunião dos remidos das 2 grandes alianças de Deus com a humanidade. Os 12 patriarcas do Velho Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento são combinados para dar um total de 24 anciões em volta do trono de Deus. Eles já receberam a sua coroa da vida, conforme Apocalipse 2:10, e as vestes brancas da vitória. As coroas e vestes prefiguram o que será concedido aos fiéis de todas as idades. Também ao redor do trono acha-se, abre aspas, 4 seres viventes. Apocalipse 4, de 6 a 8. Que representam, por sua vez, os animais selvagens. O leão, os animais domésticos, novilho ou boi, criaturas que voam, a águia e a humanidade. Toda a criação de Deus é então representada como rendendo adoração a Ele, servindo os seus propósitos e louvando-o constantemente. Não é Roma que governa o mundo, mas Deus. Não é Domiciano que é voluntariamente louvado por todos e cada um dos elementos da criação, mas o Todo-Poderoso. Não são apenas as obras das mãos de Deus que dão glória a Deus constantemente. Salmos 19:1. Mas também os remidos dentre os homens juntam-se a esse louvor infindável. Quando o hino de exaltação, abre aspas, Santo, 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 fecha aspas, é cantado, os 12 anciãos juntam-se ao mesmo
e depositam suas coroas diante dele. O fato de tirarem as coroas, Apocalipse 4:10, não deve ser tomado como se desprezassem o dom da vida eterna que lhe foi concedido, mas sim que reconhecem humildemente o fato dessa vida pertencer unicamente ao Deus, soberano em seu trono, sendo sua apenas pela graça por ele conferida. À medida que continua o cântico de louvor, toda a natureza e os remidos une-se, dizendo, abre aspas, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Fecha aspas. Apocalipse 4:11. Deus recebe toda a glória e o cântico deles reconhece que todas as coisas existem pela vontade dele. Se isso for verdade, a igreja na terra não precisa temer que Roma, abre parênteses, ou qualquer outro poder perverso, fecha parênteses, possa contrariar essa vontade divina. Obrigado por acompanhar a leitura do nosso estudo de Apocalipse. Vamos parando por aqui hoje. Depois a gente vai continuar com o subtítulo aqui, O Livro do Destino Humano. Não percam, tá bem? Compartilha esse vídeo, dê o seu like e se inscreva no canal, para que mais pessoas possam ouvir essa maravilhosa palavra de Deus. Amém?